De Olho na História. O De Olho na História vai focalizar o seu olhar na sociedade espartana. Esta sociedade vai surgir no século VII a.C. devido à invasão de um dos povos que são formadores da Grécia Antiga, que são os dórios. São povos extremamente guerreiros, belicosos, que invadiram e submeteram as populações que lá estavam, entre eles os micênicos. Eles se estabeleceram à margem do rio Eurotas. Eram extremamente voltados à guerra. Quando nascia uma criança fofa, eles pediam para que os anciãos verificassem se essa criança estava apta a se dedicar a vida toda à arte da guerra. Aí levavam numa pequena montanha chamada Taigeto, e depois de um exame minucioso, identificando sinais de debilidade, eles se desfaziam dessa criança. Imagina a situação. Quero fazer cocô. Aí você pegava a criança e arremessava. Quando você fazia 7 anos de idade, se fosse um menino, fizesse 7 anos de idade, a mãe dava para o Estado. A criança ia para um acampamento, mas não vamos pensar que é acampamento de escotismo. Quando ele chegava nesse acampamento que ele seria preparado para a guerra, ele é recebido pelos coleguinhas a pauladas. Certo? Todo mundo saía correndo atrás dele, dando a maior surra da vida dele. À noite, ele dormia na cama com outros rapazes. Era uma cama coletiva. Era feita de junco, parecido com bambu. Eles não tinham cobertores. Eram espinhos que eles usavam. Eles faziam dilacerações com esses espinhos que provocavam uma ardência, como se eles estivessem com febre. A comida é uma coisa interessantíssima, conhecida como caldo negro. Anota aí que é uma delícia. Caldo negro. Gordura de porco, vinagre, sal e sangue de porco. Uma delícia, não é? Os espartanos tinham uma organização muito curiosa, porque eles não tinham propriedade. Quem era a proprietária de tudo era o Estado. Eles tinham poder, mas não tinham a propriedade. Fora os espartanos, você tinha os comerciantes e os zilotas, que não eram escravos. As pessoas têm o costume de dizer que eram escravos, não eram escravos, certo? E tem uma coisa legal que assim, eles eram treinados, primeiro para não ter medo. Espartano que espartano não tem medo. Espartano que espartano, certo? Come a abelha. Espartano que espartano não usa camisinha, manda plastificar. Então eles não tinham medo. E eles eram ensinados durante a vida militar deles a roubar. Roubar não era proibido. O que era proibido é ser pego roubando. Significava incompetência. Então, eles eram, inclusive, na prova final, eles tinham que roubar. Isso é um mito. Eu já tive vários conflitos com pessoas que não aceitaram o mito. Pois mito é interpretação. Né? Diz a lenda
que um menino tinha roubado uma raposa. O curioso já é aí, né? O curioso já é nessa questão. Quem que rouba uma raposa? Mas, bem, roubou uma raposa. E colocou embaixo das vestes porque estava chegando alguém. E a raposa começou a perfurar as vísceras do garoto. Só que o garoto não deu um grito para não ser apanhado. E caiu morto. Essa historinha, ela simboliza a coragem e a valentia dos espartanos. As mulheres espartanas dizem que elas eram tão bem preparadas porque o homem ia para o acampamento militar e elas ficavam no lugar. Então elas estavam em condições, inclusive, de participar de guerra, se fosse necessário. Durante uma guerra, elas ficavam no acampamento, na cidade de Esparta. Agora, as relações afetivas com as mulheres eram uma coisa muito passageira, porque o homem passava a maior parte do tempo no acampamento militar e quando ia visitar a mulher, era de vez em quando, para engravidá-la. Dizem que o fato dos espartanos falarem pouco, porque eles não eram letrados, então falavam pouco, e também isso facilitava guardar segredos militares. É um pouco de fantasia, não é? Porque eles eram realmente dedicados à vida militar. É uma coisa simples, é que eles conquistaram vários povos, e esses povos eram maioria. Eles podiam expulsar os espartanos, qualquer vacilo dos espartanos. Então eles tinham que se dedicar à vida militar para controlar esses povos. Conhecido como o outro povo que eu acabei não explicando, é os periecos, né, que fazia parte de Esparta. Que eles moravam na periferia, colaboravam com os espartanos e, portanto, eles não eram escravizados ou não eram concebidos como servos. Tinha um conselho de anciãos, que era Gerúsia, tinha uma assembleia popular, Apel, que a partir dos 30 anos os espartanos participavam. Passavam todas as privações possíveis, andavam descalços, sentiam frio, treinavam o tempo todo. E Esparta teve uma participação muito importante na luta contra os persas, auxiliando de forma positiva os atenienses, ou melhor dizendo, lutando igualmente. A famosa batalha do Estreito das Termópilas, liderado por Leônidas, de que 300 espartanos enfrentaram 6.000 persas. Então, na verdade, tinham uns 6.000 homens ali, e era um estreito de 15 metros, que facilitava, inclusive. Então, é que o cinema fez uma forma de retratar que a gente acaba achando que aquilo ali é verdade pura e absoluta. Os espartanos vão entrar em conflito com os atenienses, vão vencer na Guerra do Peloponeso, né? E depois eles vão entrar em conflito com os tebanos e vão perder. E aí, o melhor momento dos espartanos terminou nesse ponto, tá bom? Um abraço para vocês.